O último objeto que Hermínia Custódia Vaz deixou para trás foi uma carta endereçada à irmã em Cuiabá, dobrada em 4 dentro de um envelope fechado com cera, depositada sobre a mesa da cozinha, ao lado de um copo de água que ainda estava cheio, quando o primeiro homem de fora entrou na casa, semanas depois. A carta nunca foi aberta pela destinatária, porque a destinatária nunca a recebeu, e o envelope permaneceu sobre aquela mesa até que um pesquisador chamado Arthur Monteiro Caldas o encontrou em 1958 e o enviou ao Arquivo Histórico da Universidade Federal de Mato Grosso, onde ficou catalogado como item 7 da pasta de referência FL 1931-MP, entre documentos sem destinatário e objetos sem dono. O conteúdo da carta foi transcrito apenas uma vez, por Caldas, em anotações pessoais que sobreviveram ao pesquisador por não mais que uma década antes de desaparecerem, junto com o restante do acervo dele, numa circunstância que o filho descreveu vagamente como uma mudança mal feita. O que Caldas transcreveu, segundo ele próprio em comunicação informal a um colega da mesma universidade, datada de março de 1961, era uma carta de aparência absolutamente normal em seus 2 primeiros parágrafos, falando de saúde, de colheita, do preço do milho. Era no 3º e último parágrafo que a carta mudava de natureza, não de tom, não de caligrafia, mas de assunto, de forma abrupta e sem transição, como se a mulher que escrevia tivesse olhado pela janela e visto algo que precisava registrar antes de qualquer outra coisa. O que estava escrito nesse parágrafo, segundo a transcrição de Caldas, era apenas isto: tem um cheiro que vem do campo desde a semana passada que eu não consigo nomear. Os homens dizem que é animal morto na mata. Mas animal morto não cheira assim. Animal morto tem um fim. Esse cheiro não tem fim. Hermínia Custódia Vaz tinha 47 anos. Era viúva, criava 2 filhos e morava na vila de Pedra Negra há 14 anos, quando desapareceu junto com todos os outros. Para entender o que aconteceu na vila de Pedra Negra entre o final de julho e o início de agosto de 1931, é preciso primeiro entender onde ela ficava e o que aquele lugar era no mundo. A vila estava localizada a 180 quilômetros a nordeste de Cuiabá, numa região de transição entre o Cerrado Mato-Grossense e as primeiras franjas da floresta densa que avança do norte, numa área de relevos suaves cortada por 2 córregos que se uniam a menos de 300 metros do centro da vila antes de desaguar no Rio Manso, afluente do Cuiabá. O calor naquela região é de um tipo específico que os moradores antigos descreviam como calor que pensa, porque não era constante, mas pulsava, aumentava e diminuía ao longo do dia, de forma que parecia ter intenção própria. O cheiro dominante era de terra quente com capim seco, mesclado com a umidade fria que subia dos córregos ao amanhecer e que durava no ar até por volta das 8 da manhã, quando o sol a dissolvia. As casas eram de pau a pique com cobertura de sapê, distribuídas ao longo de 3 ruas sem nome oficial que os moradores identificavam por referências locais: a Rua da Igrejinha, a Rua do Armazém e a Rua do Bambuzal, esse último um aglomerado de bambus gigantes plantados por um morador no início do século, que havia crescido até formar uma barreira verde e densa no limite sul da vila, e dentro do qual o vento produzia um som contínuo e baixo que os moradores novos achavam perturbador até que se acostumavam e que os moradores antigos já não ouviam. A história de Pedra Negra começou em 1897, quando um fazendeiro chamado Teófilo Brandão de Queiroz chegou à região conduzindo um grupo de trabalhadores para desmatar e preparar terra para plantio de arroz e mandioca.
Teófilo havia recebido uma concessão de terras do governo estadual em circunstâncias que os registros cartoriais da época descrevem de forma incompleta, mas o que importa é que ele chegou com 18 famílias de trabalhadores, a maioria oriunda da região de Rosário Oeste, e que parte desses trabalhadores acabou ficando mesmo depois que Teófilo retornou a Cuiabá para tratar de outros negócios e nunca mais voltou. O armazém foi erguido em 1902 por um homem chamado Leocádio Ferraz Noronha, que chegou com uma mula carregada de mercadorias e reconheceu no agrupamento de casas um mercado sem competição. A igrejinha foi construída em mutirão em 1908, dedicada a Nossa Senhora da Guia, e o padre que a inaugurou era um homem chamado Padre Silvino Meireles, franciscano, que atendia a região em circuito mensal e que descreveu a vila em carta ao seu superior em São Paulo como um lugar de gente laboriosa e calada, que trabalha muito e fala pouco, do tipo que constrói sem precisar de aprovação. Em 1920, o levantamento paroquial registrava 382 habitantes. Em 1930, a estimativa era de pouco mais de 400, com a chegada de algumas famílias de migrantes do Nordeste que fugiam da seca de 1928 e que haviam percorrido um trajeto que levou mais de um ano a pé e de carroça pelo interior do país até chegar ao Mato Grosso. Os primeiros sinais de que algo estava errado em Pedra Negra aparecem nos registros disponíveis a partir de abril de 1931, 3 meses antes do desaparecimento. O primeiro deles é suficientemente banal para ser ignorado, e foi ignorado. Em meados de abril, o córrego que os moradores chamavam de Córrego do Boi começou a apresentar uma coloração levemente alterada durante certas horas da tarde, uma tonalidade levemente mais escura que o habitual, não alaranjada como quando havia chuva forte e erosão de margem, mas de uma cor que uma moradora chamada Joana Perpétua de Lima descreveu para a filha adulta décadas mais tarde como a cor de chá de erva que ficou tempo demais na panela, mas vindo do fundo, não da superfície. Os pescadores que usavam o córrego atribuíram ao sedimento, ao início da seca, a algum animal morto a montante. Ninguém foi verificar a montante. Em maio, o gado de 2 das fazendas vizinhas à vila começou a se recusar a beber água do córrego, escolhendo consistentemente o bebedouro abastecido por poço, mesmo quando o córrego estava mais próximo. Os fazendeiros notaram o comportamento, mas não o comunicaram entre si até semanas depois, quando perceberam que ambos haviam observado a mesma coisa no mesmo período. Em junho, crianças que frequentavam a escola improvisada no fundo do armazém de Leocádio começaram a apresentar o que a professora, uma mulher chamada Alzira Campos Drummond, descreveu num bilhete ao padre Silvino como uma distração que não é distração. É mais como se estivessem ouvindo alguma coisa que eu não ouço, porque às vezes param no meio de uma frase e viram a cabeça para a mesma direção, sempre para o norte, sempre ao mesmo tempo. Em julho de 1931, o cheiro que Hermínia descreveu na carta chegou à vila de forma que não podia mais ser ignorada nem atribuída a causas simples. Era um odor que os moradores tentaram classificar de várias maneiras ao longo das semanas seguintes, e o que chama a atenção nos relatos orais recolhidos gerações depois é que as descrições são consistentemente contraditórias entre si, mas todas igualmente certas em sua inadequação. Cheiro de cobre quente, cheiro de terra depois de raio, cheiro de coisa orgânica em processo que não era decomposição, mas que também não era vida. Um homem chamado Osório Tavares Bueno, que trabalhava no armazém de Leocádio há 11 anos e que era conhecido por uma objetividade quase irritante, disse ao patrão que o cheiro vinha do bambuzal, especificamente do interior do bambuzal,
e que quando ele se aproximava para verificar o cheiro, desaparecia, e quando ele se afastava, voltava. Leocádio disse que era sugestão. Osório disse que sugestão não tem direção. Essa conversa foi registrada porque Leocádio a mencionou numa carta comercial ao fornecedor em Cuiabá, numa frase de passagem que dizia apenas: "O pessoal anda com o nariz perturbado e a cabeça cheia de histórias, que é o que acontece quando o calor aperta." A carta está datada de 12 de julho de 1931. 22 dias depois, Leocádio também não estava mais lá. O primeiro desaparecimento individual documentado aconteceu em 19 de julho de 1931, 15 dias antes do desaparecimento coletivo. Ernesto Coelho Padilha, 61 anos, viúvo, que havia chegado à vila em 1903 com a segunda leva de trabalhadores e que nunca mais saiu, não apareceu para abrir o curral de seus 3 bois na manhã de uma segunda-feira, o que era suficientemente incomum para que o vizinho, um homem chamado Jacinto Melo Ferreira, fosse verificar. A porta da frente estava encostada, não trancada. O fogão a lenha tinha brasas ainda com calor residual. Na mesa havia um prato com farinha e um pedaço de carne seca que havia sido partido, mas não terminado de comer, com a faca pousada ao lado como quem a deixou para pegar depois. O chapéu de palha que Ernesto usava todos os dias estava preso no gancho da parede de entrada, o mesmo gancho onde sempre ficava quando ele estava em casa. Os bois no curral estavam inquietos e não haviam sido alimentados, o que indicava que Ernesto não havia saído antes de acordar o dia. O que Jacinto notou e que só mencionou anos depois, numa conversa com o filho que sobreviveu porque o filho a repetiu várias vezes ao longo da vida, era que o espelho pequeno que ficava pendurado na parede da sala de Ernesto, um espelho oval com moldura de madeira escura que havia pertencido à esposa morta, estava caído no chão, com a superfície reflexiva voltada para baixo, apoiado contra o rodapé, como se alguém o tivesse tirado do gancho com cuidado e o depositado ali sem pressa. Nos dias que se seguiram ao desaparecimento de Ernesto, o comportamento coletivo da vila assumiu uma qualidade que os poucos registros indiretos disponíveis descrevem de forma consistente e perturbadora. Não houve mobilização de busca. Não houve reunião de moradores para discutir o que fazer. Houve, ao contrário, uma espécie de absorção silenciosa do fato, como se a ausência de Ernesto fosse uma informação que as pessoas processaram e arquivaram sem saber bem onde colocar. A professora Alzira Campos Drummond continuou dando aula. O armazém de Leocádio continuou abrindo. As mulheres continuaram lavando roupa no córrego de coloração alterada. Uma moradora chamada Sinhá Batista Loureiro disse a uma vizinha que Ernesto provavelmente tinha ido visitar um sobrinho em Nobres, embora ninguém soubesse que Ernesto tivesse um sobrinho em Nobres ou em qualquer outro lugar. O que os relatos orais da geração seguinte descrevem sobre aqueles 15 dias é uma comunidade que funcionava em aparência normal, mas que havia perdido alguma coisa no interior do funcionamento, como um relógio que marca as horas certas, mas cujo mecanismo por dentro está se desintegrando em silêncio. O que Hermínio Souza da Cruz encontrou quando entrou na vila de Pedra Negra no dia 9 de agosto de 1931 foi registrado num depoimento prestado ao delegado de Rosário Oeste 10 dias depois. Depoimento esse que sobreviveu em cópia carbono, num arquivo municipal que passou por 3 inundações e 2 incêndios parciais ao longo do século, e cujas páginas chegaram ao presente com partes ilegíveis, mas núcleo preservado. Hermínio era um tropeiro que fazia o percurso entre Rosário Oeste e fazendas da região com periodicidade irregular, e que havia passado por Pedra Negra em outras ocasiões sem que nada o tivesse preparado para o que encontrou. As casas estavam abertas, todas elas, sem exceção. Em várias havia sinais de atividade interrompida no meio.
Uma tacho de banha no fogo extinto com a banha já solidificada pela temperatura, um vestido de adulto sendo costurado com a agulha presa no tecido e a linha cortada de forma irregular como se tivesse sido puxada, não cortada com tesoura. No armazém de Leocádio, a porta estava aberta, o balcão estava limpo, o caderno de contas estava aberto na última página, com uma anotação incompleta no meio de uma linha, como se a mão que escrevia tivesse parado sem terminar a palavra. O que Hermínio descreveu no depoimento com uma precisão que sugere que o detalhe o perturbou, além do que ele conseguia explicar, era que em todas as casas que ele entrou, e ele entrou em 11 antes de parar de entrar, havia pelo menos um espelho, e que todos os espelhos estavam virados com a face reflexiva contra a parede ou depositados no chão com a face para baixo. Não havia um único espelho em posição normal em nenhuma das casas que ele viu. No depoimento ele disse: era como se as pessoas tivessem combinado de não se olhar mais antes de ir embora, ou como se tivessem querido garantir que quem chegasse depois também não se olhasse. A investigação oficial foi conduzida pelo delegado Valdemiro Assis Coutinho, de Rosário Oeste, que visitou o local em agosto de 1931 e produziu um relatório de 14 páginas que foi arquivado na Delegacia Regional e do qual só existem hoje fragmentos porque o arquivo foi transferido para Cuiabá em 1953 e parte dos documentos se perdeu no processo. O que sobreviveu do relatório de Coutinho indica que ele conduziu sua investigação com o rigor que o formato permitia, registrando cada detalhe físico encontrado, mas que a conclusão foi praticamente idêntica à impotência documentada em outros casos similares da época. Os habitantes da localidade conhecida como Vila de Pedra Negra deixaram o local em data não determinada, por motivo não identificado, sem deixar indicação de destino. A frase final do relatório, que sobreviveu intacta, diz: a ausência total de vestígios de deslocamento, considerando o número de pessoas envolvidas e a distância até qualquer outra localidade habitada, constitui o aspecto deste caso que a presente investigação não consegue satisfatoriamente explicar. 400 pessoas não chegaram a lugar nenhum que tenha conservado qualquer memória ou registro de sua chegada. A teoria mais imediata foi a migração forçada, motivada por algum conflito de terra ou ameaça de violência que não deixou documentação. O interior do Mato Grosso em 1931 era uma região de disputas fundiárias frequentes, com fazendeiros que usavam capangas para expulsar trabalhadores de terras em litígio. A hipótese é plausível na superfície, mas colapsa sob dois problemas que não têm resposta. O primeiro é que não existe qualquer registro de conflito de terra envolvendo a Vila de Pedra Negra nos anos anteriores a 1931, nem nos cartórios de Cuiabá, nem nos arquivos de Rosário Oeste, nem na memória oral dos descendentes de fazendeiros da região. O segundo é que deslocamento forçado, mesmo violento, não é silencioso. 400 pessoas sendo expulsas à força de um lugar deixam rastros, relatos, menção em correspondências, chegada documentada em algum outro lugar. Nenhum desses vestígios existe. A segunda hipótese, desenvolvida por pesquisadores da área de saúde coletiva que se interessaram pelo caso nos anos 1970, propôs contaminação da água como explicação para os comportamentos alterados e possivelmente para o deslocamento coletivo. O córrego do Boi, cuja coloração havia mudado meses antes do desaparecimento, poderia ter sido contaminado por alguma substância de origem mineral ou biológica capaz de afetar o sistema nervoso central de forma progressiva, produzindo alterações de percepção, comportamento e julgamento que culminariam numa decisão coletiva de abandonar o lugar.
Existem compostos presentes em solos de cerrado que, em determinadas condições geológicas, podem lixiviar para cursos d'água e produzir exatamente esse tipo de efeito em concentrações acumuladas ao longo de meses. A teoria tem base científica sólida, até o ponto em que precisa explicar o que aconteceu depois do abandono. Contaminação neurologicamente ativa não faz pessoas desaparecerem sem deixar rastro. Faz pessoas caminharem em círculos, colapsarem no caminho, morrerem em algum ponto identificável. Não as dissolve no cerrado, sem uma marca sequer. O que persiste na memória oral das comunidades remanescentes da região, transmitido entre gerações, com uma consistência que os estudiosos do folclore mato-grossense que recolheram esses relatos ao longo do século descrevem como incomum para tradições orais, normalmente sujeitas à variação. É uma história que nunca foi levada a sério por nenhum trabalho acadêmico de peso, mas que resiste porque nenhuma outra explicação resistiu mais. A história diz que o bambuzal no limite sul da vila não era apenas um bambuzal. Diz que o homem que o plantou no início do século, um homem de quem os relatos não conservaram o nome completo, apenas o apelido Nhô Preto, havia plantado os bambus num lugar específico por uma razão que ele conhecia e que levou consigo, que aquele ponto da terra era o que os mais velhos das comunidades indígenas da região do Rio Manso chamam por um termo que não tem tradução direta para o português, mas que os pesquisadores que tentaram traduzir descreveram como uma abertura que respira, um lugar onde a superfície do mundo é mais fina do que deveria ser. A história diz que o que havia do outro lado dessa abertura foi acordado pelo crescimento da vila, pelo barulho e pelo calor e pela presença acumulada de 400 pessoas vivendo e morrendo e enterrando seus mortos a 300 metros do bambuzal ao longo de 34 anos. Que foi acordado e teve paciência, e que a paciência foi o que ninguém reconheceu como sinal de perigo, porque parecia apenas o cerrado, sendo o cerrado, silencioso e imóvel e indiferente. Os espelhos virados para baixo nessa versão não são o último gesto de loucura coletiva, são o último gesto de lucidez. As pessoas sabiam o que estava vindo e sabiam que o espelho já não refletia o que deveria. O que restou da vila de Pedra Negra hoje é menos do que o esperado mesmo para um lugar abandonado há 90 anos. Uma expedição realizada em 1989 por estudantes de arqueologia da Universidade Federal de Mato Grosso localizou o sítio com base em coordenadas históricas e encontrou os fundamentos de algumas casas e o que pareciam ser os alicerces da igrejinha de Nossa Senhora da Guia. Mas a vegetação de cerrado, que normalmente preserva ruínas com mais clareza do que a mata fechada, havia avançado sobre o local de uma forma que os participantes descreveram como acima do padrão esperado para o período de abandono. O bambuzal ainda estava lá, ou pelo menos um bambuzal estava no ponto geográfico onde o bambuzal original devia ter ficado, com uma densidade e uma altura que sugeriram a um dos pesquisadores que havia sido replantado ou cuidado em algum ponto depois de 1931. O que era impossível considerando que não havia qualquer habitação humana documentada na área desde aquela data. Em 2009, um fotógrafo amador chamado Douglas Pereira Saldanha, que documentava paisagens do Cerrado para um projeto pessoal, publicou numa plataforma digital hoje desativada um conjunto de fotos tiradas numa área de Cerrado do Mato Grosso que ele identificou vagamente como região entre Rosário Oeste e o Rio Manso. Em uma das fotos era possível ver, na borda de um bambuzal denso, preso a uma vara de bambu a aproximadamente 1,80 m de altura, um espelho oval com moldura de madeira escura, virado com a superfície reflexiva para baixo. A foto recebeu poucos comentários antes de ser deletada junto com o restante da conta.
Douglas Pereira Saldanha não respondeu às mensagens que pesquisadores do folclore regional tentaram lhe enviar nos anos seguintes, e seu nome não aparece em qualquer publicação ou plataforma digital acessível a partir de 2011. Há uma pergunta que qualquer pessoa que percorre com atenção os documentos e relatos sobre Pedra Negra acaba formulando para si mesma em algum ponto da investigação, geralmente tarde da noite, quando o silêncio do ambiente deixa de ser neutro e começa a ter textura. A pergunta não é sobre o que aconteceu com as 400 pessoas. A pergunta é sobre o bambuzal que ainda estava lá em 1989, mais denso e mais alto do que deveria estar, e sobre o espelho que um homem fotografou em 2009, preso a uma vara de bambu com a face virada para baixo, num lugar onde não deveria haver ninguém há quase 80 anos. A pergunta é esta: quem colocou o espelho ali e por que ainda estava fazendo isso? Se esse tipo de investigação faz sentido para você, deixa o like aqui, porque é ele que diz a esse canal que vale a pena continuar procurando. E se você não quer que o próximo caso chegue sem você saber, a inscrição está ali esperando e o sininho garante que você seja avisado quando a próxima história sair da escuridão. Tem um tipo de pessoa que chega num certo ponto da vida e percebe que as histórias que ficam com ela são sempre as que não fecham. Não as que têm resolução, não as que terminam com uma explicação que satisfaz, mas as que terminam com uma porta entreaberta e nenhuma luz do outro lado. Se você está aqui agora, você provavelmente é esse tipo de pessoa. E você provavelmente já aprendeu a não comentar isso em toda a conversa, porque nem todo mundo entende o que significa querer mergulhar fundo numa história, sabendo que ela não vai terminar bem. Mas há algo nessa busca que não é mórbido. É quase o contrário. É a recusa de aceitar que o mundo é tão simples quanto a versão que nos foi entregue. O caso deste vídeo é sobre um lugar real, um lugar com nome, com coordenadas, com documentos cartoriais, com um censo paroquial que registrou seus moradores por nome e sobrenome. Um lugar onde 400 pessoas viviam, trabalhavam, criavam filhos, davam nome às ruas pelos pontos de referência do cotidiano, como a igrejinha e o bambuzal. Um lugar que, em algum momento entre o final de julho e o início de agosto de 1931, ficou completamente vazio. Sem corpos, sem rastros, sem uma única indicação de onde 400 pessoas foram. O que os documentos disponíveis descrevem sobre os meses que antecederam o desaparecimento é uma sequência de sinais que cada pessoa que os examina por tempo suficiente começa a reconhecer como um padrão. Não um padrão que tem nome na ciência ou no direito. Um padrão do tipo que a história oficial prefere reduzir à coincidência, porque a alternativa é uma pergunta que não tem resposta confortável. Fica até o final, não porque este vídeo vai te dar o que aconteceu. Fica porque a pergunta que ele deixa só vai fazer sentido completo depois que você ouvir tudo. E essa pergunta é o tipo que não fica para trás quando você fecha a tela. Preciso pausar aqui porque chegamos num ponto que me acompanha desde que comecei a investigar esse caso. O depoimento do tropeiro Hermínio descreve 11 casas com espelhos virados para baixo, todos eles, sem exceção, como se tivesse sido uma decisão tomada em conjunto antes de ir embora. Não em pânico, não em fuga, com cuidado. E aí aparece o espelho fotografado em 2009, virado para baixo, no mesmo bambuzal, num lugar onde não deveria ter havido ninguém em quase 80 anos. Eu quero saber o que você acha que está acontecendo aqui. Nos comentários me diz, para você, o que explica os espelhos? O que explica alguém ainda estar colocando espelhos ali? Outras pessoas já estão comentando e algumas das respostas estão mudando a forma como estou lendo esse caso. Sua leitura pode ser o ângulo que ainda está faltando. Se você chegou até o final deste vídeo por vontade própria, você já me disse alguma coisa sobre quem você é sem precisar falar.
Você é do tipo que não muda de assunto quando a história fica difícil de engolir, que quer saber o que está embaixo da versão que foi arquivada, que consegue ficar confortável com a ideia de que algumas perguntas não têm resposta e que isso não é motivo para parar de fazer as perguntas. Esse canal foi construído para pessoas assim, para quem sente que o mundo tem camadas que a história oficial prefere deixar sem iluminação. Para quem ouve um caso como o de Pedra Negra e, ao invés de querer esquecer, quer entender mais, mesmo sabendo que entender mais não vai trazer nenhum conforto. Aqui você vai encontrar casos reais, com nomes e datas e vestígios concretos, casos que existiram e que foram arquivados fundo o suficiente para que a maioria nunca os encontrasse. Se você ainda não está inscrito, o botão está logo abaixo. E o sininho ao lado é o que garante que você seja avisado quando o próximo caso sair, sem precisar se lembrar de procurar. Não é sobre número, é sobre as pessoas que chegam até o final dessas investigações porque reconhecem o que está sendo dito. Você já é uma delas. E o próximo vídeo vai te levar a um caso diante do qual Pedra Negra vai parecer apenas o aquecimento.